Pense numa estalagem isolada, perdida nos Cárpatos. Um viajante exausto bate à porta. Mas o que ele não sabe é que ali dentro existe um segredo antigo, um segredo que se recusa a continuar enterrado. Bom, hoje vamos entrar de cabeça na atmosfera gótica de A Estrada para Buda e Peste, e sentir na pele o que torna essa história tão arrepiante. A história já começa dando um sinal. É fim de outono, e o vento trazia cheiro de neve e de algo mais. Sabe, é aqui que a gente já sente aquele arrepio. A natureza não é só um plano de fundo, ela é um personagem que avisa que o perigo está chegando. A floresta parece respirar inquieta, e nós, junto com o protagonista, já percebemos. Tem alguma coisa muito errada nesse lugar. E é assim que a nossa história realmente começa, com a chegada de um forasteiro. Esse viajante, o Abramos Cosinus, vai ser os nossos olhos e ouvidos. Ele é o estranho que chega num lugar isolado e aos poucos começa a descobrir os segredos que os moradores locais tentam esconder. A forma como a cena é descrita já prepara o espírito, né? A noite não simplesmente cai, ela se derramava sobre as colinas. E a lua guiava Corsinos como um presságio. A estrada deixa de ser só um caminho para se tornar um destino prateado, agourento, que puxa nosso protagonista na direção do inevitável. Depois de semanas viajando, Corsinos finalmente chega. E a gente sente o lugar junto com ele, o cheiro de cevada, alho e madeira queimada. Esses detalhes criam um contraste que é fundamental no terror. Um lugar que parece normal, seguro, mas que logo vai se mostrar exatamente o contrário. E a primeira conversa já diz muito. O dono da estalagem, Istvan, pergunta: "Está sozinho nessa noite fria?" Isso não é só um jeito de ser simpático, é a primeira pista do perigo. Estar sozinho aqui não é só um fato, é uma fraqueza. E a resposta de Corsinos, apenas eu e meu cavalo, e a estrada, só reforça como ele está por fora da ameaça que ronda o lugar. E aí vem o aviso do Istvan: as noites têm sido pouco seguras. É aquela frase que fica na cabeça, né? O jeito que ele olha com medo para a porta, a pressa na voz, tudo isso planta uma semente de curiosidade e, claro, de medo. A ameaça ainda não tem nome e isso faz com que ela seja ainda mais assustadora na nossa imaginação. Então, dentro da estalagem, o mistério ganha um rosto. A gente conhece a Kararina, filha do estalajadeiro. Ela parece aquela clássica donzela em perigo das histórias góticas, mas com algo a mais, uma camada de tristeza e de segredo. A descrição da Kararina é cheia de opostos. Ela tem uma graça quase silenciosa, mas ao mesmo tempo seu sorriso carrega uma sombra. Isso já mostra que ela é uma personagem trágica. Ela não é só uma moça que serve a comida. Ela é o centro de todo o medo que assombra aquela casa. E a Kararina é quem finalmente dá voz ao medo. Ela fala de luzes e coisas que não pertencem ao mundo dos vivos. O pai dela tenta calá-la naquele conflito clássico de quem quer proteger a família, mas a verdade precisa aparecer. Só que agora já é tarde demais. O arrepio já subiu pela espinha de Corsinos e pela nossa também. Toda boa história gótica precisa de um lugar mal assombrado, não é mesmo? E aqui, a narrativa leva a gente direto para o epicentro do mal, as ruínas de um antigo castelo. Um símbolo perfeito do passado que não deixa o presente em paz. Corsinos encontra a Kararina olhando para as ruínas que são descritas como dentes quebrados na paisagem. Essa imagem é muito forte, né? Personifica o castelo como uma criatura morta, mas que ainda assim ameaça. E a pergunta dele é direta, quebra o silêncio e força o segredo a vir à tona. E a revelação da Kararina é o coração de tudo. O horror não nasceu do nada, mas de uma tragédia pessoal. O noivo dela, Pietrus, morreu. O silêncio que se instala depois que ela fala mostra que o luto ainda está ali, vivo. É a dor dela que serve de âncora para a assombração. E ela continua, com a voz baixa, cheia de pavor, descrevendo o que tem acontecido por lá. Luzes, passos, uma sombra. São elementos clássicos de histórias de fantasma, mas do jeito que ela conta, eles se tornam terrivelmente reais. Olha, até esse ponto, o horror era só uma história, um boato. Mas agora, a ameaça que era abstrata vai se tornar muito, muito concreta. O que antes era dito em sussurros, agora uiva na escuridão. Bem no meio da conversa deles, um uivo longo e cavernoso invade a estalagem. E o segredo do terror está justamente na descrição. Não era de lobo, era mais profundo, mais humano. É essa mistura do animal com o humano que cria algo totalmente antinatural, perturbador, que congela todo mundo de medo. A reação do Istvan diz tudo.
O desespero dele confirma que o perigo é real. As ordens são bem específicas. Feche portas e janelas. Não responda se alguém bater. Isso indica que a ameaça é inteligente, que pode tentar enganá-los. Não é um monstro qualquer, é um predador que caça. E agora chegamos ao clímax. As defesas não adiantaram. O que estava do lado de fora deu um jeito de entrar. Corcinus está trancado no quarto, mas ele vai perceber que nenhuma porta consegue parar um mal que, de certa forma, já foi convidado. O terror final começa pelo sentido mais primitivo de todos, o olfato. Um cheiro de terra úmida misturada a ferro. Não tem como confundir. É o cheiro de túmulo, de sangue. A ameaça não precisa ser vista para ser sentida. A presença dela já está invadindo o lugar seguro do quarto. Logo depois do cheiro, vem o som. O rangido da porta não é apressado, é lento, calculado. É essa calma que torna tudo tão assustador. A criatura não tem medo de ser descoberta. Ela se move com a confiança de quem sabe que a presa não tem para onde fugir. E os passos são descritos como algo morto, mas movido por pura força de vontade. É a essência do morto-vivo. O paradoxo de um corpo sem vida que é movido por uma emoção poderosa como o amor ou a vingança, que o arrasta de volta para o nosso mundo. E então, a voz, a forma como o nome Karina é arrastado, como se falar fosse um esforço para cordas vocais que já apodreceram há muito tempo. É a confirmação final da natureza da criatura. Não é um fantasma, é um corpo que voltou. Meu amor, eu voltei para buscá-la. As palavras são de amor, mas o tom é de posse, de ameaça. E é ali, naquele momento, que Corcinus entende a verdade terrível. O noivo morto, Pietrus, voltou do túmulo. O horror não é um monstro desconhecido, é o amor, distorcido pela morte, batendo na porta. A história para por aqui, deixando a gente com uma pergunta que dá calafrios. O que é mais assustador? Um monstro qualquer? Ou um amor tão forte que se recusa a aceitar que a morte é o fim? A estrada para Buda e Peste mostra que, às vezes, os fantasmas que mais nos assombram são aqueles que um dia nós amamos.